Olá, população. Nessa gravação eu quero relatar algo que ainda eu não publiquei, concernente às religiões e a trajetória que eu passei desde que comecei a entender por gente, né? E nos ensinamentos que os meus pais me deram, baseado dentro das religiões, passando por Igreja Católica e também chegando ao conhecimento de espiritismo, que o meu pai também e minha mãe dedicava esses ensinamentos. Muito bem. Aí, quando eu cheguei à idade dos 18 anos, eu comecei a percorrer o Brasil. Então, cheguei no estado do Rio e me casei. E eles me aconselhavam que um homem e uma mulher teria que ter uma religião para ser salvo. Eu fiquei muito preocupado porque desde os 10 anos de idade que eu já sabia que tinha que servir um Deus e já pensava na salvação. Então, população, eu comecei a refletir dos conselhos que as pessoas que estavam à minha volta me aconselhavam. Então, eu ainda jovem, né, com meus 20 anos, né, 23 anos, por aí, então comecei a ficar dedicando esses ensinamentos que levaria a uma doutrina de religiosos, ou seja, dos evangélicos, que engloba o cristianismo. Veja bem, então eu comecei a entrar nos ensinamentos por um pastor e ele começou a me instruir, lendo essa literatura, esse livro chamado Bíblia. A gente trabalhava junto numa mesma empresa. E então, quando tinha as horas de folga no almoço, ele começava a me instruir dentro dessa literatura que para chegar a ser um cristão, ou seja, um crente, tinha que aceitar Jesus e tinha que passar numa doutrina, num ensinamento, de mais ou menos 3 meses, que era a prova, né, do novo convertido, para chegar acerca do batismo, passado pelas águas. Então, população, eu passei nessa trajetória toda, né? Por que que eu passei? Porque eu não enxergava as coisas verdadeiras, né? Eu não tinha conhecimento profundo do Todo-Poderoso, que é aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas, que é Yahweh. Então, eu não tinha esse conhecimento ainda, e o conhecimento que eu recebi foi concernente aos deuses, né? Que é o primeiro, né? É o principal dessa nação aí, desse povo, é Deus. Que hoje eu estou sabendo que Deus é um título, né? É um ídolo de uma imagem, por nome de Zeus, que se tornou Deus. Então, população, as nações que vieram antes de mim, né? Abraçou, né? Essa lixeira, né? Essa nomeada aí de ídolo que estão implantados dentro dessa literatura, e veio dando, né, e passando para aqueles que vinham nascendo, como aconteceu comigo. E então, quando chegou na minha época, eu fiquei conhecendo tudo isso, sendo que ninguém nunca viu Deus, né, que chama Deus, ninguém nunca viu o Altíssimo, que é o poderoso que fez todas as coisas e fez nós. Ninguém nunca viu ele e o povo foi acreditando nessa mentira passada de geração a geração. E então, esses nomes que foi dado
dentro dessa literatura, que é esses ídolos, o povo abraçou isso, de uma tal forma que ninguém consegue virar a cabeça do povo. Conclusão. Então, eu acabei, população, aceitando os ensinamentos que aquele pastor estava passando para mim, né? E ali eu, recém-casado, né? E jovem ainda, e ele disse, ó, você tem que ter uma religião, se você não tiver, você não vai ser salvo, você tem que aceitar Jesus como Salvador da sua alma, passar nessa doutrina, né, nesses ensinamentos, para você passar pelo batismo, para você começar a tomar Santa Ceia, né, e depois você ainda vai ter, se você for mesmo chamado por Jesus, você ainda vai ter o batismo com o Espírito Santo, você vai falar língua, mistério, tarará, essas coisas todas, né? E vai receber dom de cura, de libertar, de expulsar demônio. Então aquilo entrou na minha cabeça e eu fiquei entusiasmado com toda aquela história e abracei os ensinamentos daquele líder, aquele pastor. E então passei nos 90 dias de ensinamento, que era dado a doutrina da igreja dele, que tinha que passar por aquele tempo, para poder ver se estava aprovado mesmo, para poder se já podia passar pelo batismo e participar da chamada Santa Ceia, que a palavra santa é satânica. Mas como eu não tinha conhecimento, população, então eu abracei e aceitei tudo isso. E fiquei esse tempo todo, né, lá buscando, né, o tal batismo com o Espírito Santo, além de passar primeiro pelo das águas, né, para poder tomar a Santa Ceia, tarará. E então eu recebi esse tal de batismo que é o chamado batismo com o Espírito Santo. E ali eu fiquei mais entusiasmado ainda, e subia monte, descia monte, fazia consagração e ficava fazendo sacrifício, né, para poder permanecer nesses talentos, nesses dons, que era dado pelo tal do batismo com o Espírito Santo. Conclusão. Então, população, eu comecei a pregar, né? Que se fala, a ser pregador, né? Com a Bíblia na mão, o microfone está falando nos meus vídeos aí, né? Ia lá na frente e voltava com aquele orgulho todo, né? Com aquela grandeza toda, e preparado para colocar a mão na cabeça da pessoa e a pessoa ser curada, ou senão a pessoa estiver demoniada e caísse por terra, que igual aconteceu várias vezes. Então, isso que me deixava muito ansioso, né? E convicto que eu estava no caminho certo, que eu estava e que eu era o tal do cara escolhido, né? Que fui batizado com o Espírito Santo. Muito bem. Então, população, eu orava, né? Por pessoas demoniadas, pessoas enfermas, né? Recebi autoridade para isso. Pregava, trazia mensagem na frente no culto da noite, né? E falava línguas e falava mistérios, né? Línguas estranhas que eles falam, né? Línguas estranhas tem que ser estranha mesmo, população, porque língua verdadeira não pode ser, porque o meu Pai, o Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas, população, ele não fala a língua estranha, ele fala a língua perfeita, pura, né? Verdadeira. Então, população, depois que eu passei nessa trajetória todinha, já dentro dessa igreja aí, desde do tempo de jovem, então, veja bem, eu passei dentro dessa provação, né, desse engano, dessa cegueira, né? Porque é cego guiando cego, né? E depois eu comecei a aprofundar a população, né? E ficar aí, com essa grande fama dentro da igreja. Cheguei a ser pastor, né? E tinha essa autoridade toda, mas em 2019, com esse tempo todo que eu passei, essa trajetória toda, em 2019 o Altíssimo Yahweh abriu a minha memória e me fez saber e conhecer o verdadeiro nome dele. E ele me fez saber que aqueles nomes que o povo estava adorando, que eu também estava abraçado com ele adorando, né, e fazendo sacrifício de tolo,
fazendo jejum, e dobrava joelho, e ficava com a boca no chão, e ficava lá falando língua, e falando mistério, né? Que a tal língua, chamada língua estranha, né? Que só tem que ser estranha mesmo, né? Porque, população, Lúcifer, o opositor, que é Satanás, ele conhece e sabe falar as línguas estranhas. E ele injeta dentro do homem e dentro da mulher. E daqueles que invocam esses deuses e faz esse sacrifício, né? E faz esses benefícios todinho aí para poder receber esse dom. Porque sabemos, população, eu fiquei sabendo que Lúcifer, Satanás, o opositor, ele comanda aqui nesse mundo. E ele traz essas coisas, ele traz essas coisas invisíveis para poder aplicar, injetar no corpo do homem, porque ele gosta de usar o corpo do homem. E quando os homens que estão cegos e não sabem, quando falou homem, falou mulher, que entrega a essas boboseiras, a essas coisas fâmea, né? A essas coisas inúteis, então é um sucesso, é um aproveito, é um grande lucro para ele, porque ele aproveita do corpo do homem e da boca do homem e da inteligência do homem, né? E da mentalidade do homem para poder fazer tudo isso. E aquele outro que está lá também, cego, sentado no banco, prestigiando lá para receber uma cura, para receber uma bênção, para receber um emprego, para receber qualquer coisa nesse mundo, aí também fica ligado, ele entrega todinha isso e vem cá para frente e fica recebendo essas coisas malignas, que é também concernente, igual no centro espírita, porque Lúcifer, o opositor, que é Satanás, população, ele opera segundo as pessoas, ele opera segundo a plateia, ele opera segundo o movimento que está envolvido com a manifestação dele. Aí sim, aí ele farruaça. Ele entra na droga, ele entra na máfia, ele entra no espiritismo, e ele entra dentro das igrejas, porque tudo é ele que comanda. Até porque, população, o Altíssimo Yahweh nunca mandou fazer igreja, nunca mandou fazer sacrifício, ele nunca mandou fazer religião. Isso foi tudo Lúcifer, o opositor, que é Satanás, que inventou. Que ele inventou isso para poder dominar, para ele poder manejar essa raça humana. Está falando nos meus vídeos aí, população, que se ele enganou a terça parte que estava lá em cima, ao lado do Pai, né? E agora imagina se ele não vai enganar aqui, que o povo está aqui na massa humana, com suas mentes ocultas, tampada a sua mentalidade, né? E só vê aquilo que está patente aos seus olhos. Mas quando estava na outra vida perfeita, não. Na outra vida perfeita, eles viam tudo e sabiam de tudo, porque eles tinham a mentalidade, eles tinham a mente sadia, a mente pura e perfeita que o Pai Al tinha dado para cada um deles. E então, quando eles foi enganados lá em cima por Lúcifer, Satanás, o opositor, então desceu essa terça parte. Agora imagina bem, se lá em cima ele conseguiu dominar essa população, imagina aqui na Terra a população, que eles estão com as mentes ocultas, estão com suas mentalidades apagadas, que eles perderam a mente, né? A mente verdadeira, a mente que entendia todas as coisas, e recebeu essa mente apagada que é de ser humano, que começa a nascer uma criança. Uma criança não sabe, ela não sabe imaginar, ela não sabe raciocinar, ela fica ali dependendo do pai, dependendo de quem está cuidando dela, até que ela começa a crescer, até que ela começa a entender o sistema desse mundo. Mas acontece, população, que essa criança que nasceu, ela pode ser super inteligente, mas só que a mente dela está cauterizada com esse sistema que Lúcio deu para as nações e as nações vai dando para os seus filhos. Vocês estão me entendendo, população? Foi o que aconteceu há mais de 5 milênios atrás, né? Nós estamos chegando na reta final, ao 6º milênio, né? Que na hora que entrar no 7º milênio, a onda vai virar,
entendeu? Porque o Altíssimo Yahweh, ele vai vir fazer um conserto aqui nesse mundo, nesse sistema, e tudo que nós estamos vendo acontecendo aqui, população, não é Yahweh que está mandando fazer, não. Não é Yahweh que está fazendo, não. Quem está fazendo é o opositor, que é Lúcifer, que é Satanás. Então, ele é que comanda esse mundo. Aí o povo fica aí, né? Cada um buscando a sua própria sabedoria, né? Uns é baseado numa coisa, um é baseado no espiritismo, outro é baseado na católica, outro é baseado nos evangélicos, que são cristianismo do mesmo jeito, outro é baseado na macumba, na bruxaria, outro é na maçonaria, o outro é Buda, e o outro é lá na Grécia, que é mais de 33 mil deuses, e são assim por diante aqui nesse sistema, nesse mundo. Mas por que Yahweh está permitindo isso? Ele está permitindo isso, população, porque ele tem um tempo determinado. Entendeu? Eu fiz um vídeo agora, população, que fala sobre o tempo. Né? A literatura, que é adulterada, que ela está repleta de demônios, de ídolos, e está cheia de mentira, ela está dizendo que o fim do tempo chegou. O fim do tempo chegou sim. Eu estou falando no meu outro vídeo. Mas não é o fim do tempo para acabar com o mundo aqui, não. É o fim do tempo de Lúcifer, que chegou a hora da correção. É o fim do tempo dos homens, da população e das gerações. Porque já foi longe demais, já passou do limite, mas está chegando ao tempo que foi estipulado, né? Que agora esta vai completar o 6º milênio, então o Altíssimo vai fazer a correção e vai pegar esse povo, está falando no meu vídeo, nos meus vídeos isso aí, e vai pegar esse povo que está aceitando e abraçando o nome dele, né? E estão seguindo os ensinamentos dele, e vai passar para um sistema infinito, né? Não vai ser como esse aqui, que com o tempo, chega aí os 70, 80 anos, está falando nos meus vídeos, não passa de 90, já está morrendo, porque, população, essa raça humana tem um limite para poder se consertar, para abrir os olhos, para poder fazer um conserto, para conhecer esse verdadeiro nome, abraçar ele e caminhar, e esperar a decisão do Altíssimo. Então, o Altíssimo, na hora que o povo completar essa quantia que vai chegar aí, que vai abraçar o nome dele, ele vai vir fazer o conserto. E aí, então, ele vai ter um acerto de conta com Lúcifer, o opositor, que é Satanás. E esse povo que está aí, abraçado, com esses ensinamentos, com essa literatura aí adulterada, com essas religiões que eu acabei de falar aqui, são várias, é inúmera. Então, veja bem, população. Então, está com seus tempos perdidos. Vai passar para uma outra provação, que o opositor, que é Satanás, ele vai ficar junto com eles quando o Altíssimo vier, porque o Altíssimo vai mandar matar todinho essa raça humana, porque elas não podem continuar vivendo na perdição que está nesse sistema que nós vivemos aqui hoje. Então, o Altíssimo Yahweh, ele vai mudar esse mundo. Ele vai mudar o sistema desse mundo. E ele vai pegar aqueles que estão com ele e separar. E separar aqueles que estão com Lúcifer. É tipo, população, mais ou menos aquela passagem de Moisés no deserto. Quando Moisés desceu, que Yahweh falou com ele, olha, Moisés, o seu povo perece. E Moisés estava, vamos dizer, Mehushua, né? Outros falam aí, Moshe, né? Mas é Mehushua. Quando Mehushua estava lá falando com o poderoso Yahweh, então Yahweh falou para ele, ora, Moisés, desce, porque o seu povo perece. Ele estava lá adorando um bezerro de ouro, né? Que é Baal. Então, veja bem, população, e quando Moisés desceu, ele falou com o povo, todos vocês estão adorando isso aí? Vocês estão crendo tudo nesse Deus, nesse bezerro de ouro, esse Baal?
Mas aí tinha uma parte que não estava adorando, estava lá no meio deles, porque não tinha para onde ir, estava lá. Mas acontece, população, que quando Moisés falou, quem for de Alro, passa para cá, para meu lado, e quem for de Baal, fica lá. Diz a palavra, essa Bíblia sendo adulterada, está falando isso lá dentro dela, que a terra abriu, engoliu e comeu aquele povo. E agora a população vai ser do mesmo jeito. Quando Yahweh chegar e que ele falar, quem são meus, que está aqui servindo, que abraçou meu nome, passa para cá. É outro sistema. E então aqueles que estão servindo Baal, ou seja, está servindo, fazendo a obra de Lúcifer, Satanás o opositor, aí vai ser como aquilo ali. A terra vai abrir, a terra vai manifestar, vai haver uma destruição, todos vão morrer e vai voltar para as trevas. E agora, depois que estiver nas trevas, a população, dizem que é 1000 anos para voltar, nascer novamente, entendeu? Para poder ter oportunidade de conhecer e abraçar o poderosíssimo Yahweh. Então, população, eu volto a dizer, os prodígios, as curas, os milagres, as línguas estranhas, os mistérios, que ficam aí dentro dos templos, que ficam aí dentro das igrejas aí, ó, dentro das entidades aí, enganando o povo, né? Que o povo também fica agarrado também nas coisas materiais. Ah, porque eu quero uma casa. Ah, porque eu quero um emprego. Ah, porque eu quero andar com roupa bonita. Ah, porque eu quero um casamento. Ah, porque isso é aquilo, e está assado e está não sei o quê. O que tem para falar mais que não dá à população para entender o que a raça humana pensam. Porque eles não pensam, eles só pensam nesse mundo, nesse trajeto aqui, nesse sistema. Mas isso aqui é passageiro. É o tempo que Yahweh permitiu para essas nações, esse tempo determinado, que as pessoas conheçam e abraçem o nome dele. Mas acontece, população, que desde os primórdios, os profetas que traziam o nome do Altíssimo Yahweh foi morto. Eles mataram, Lúcifer mandou os idólatras, né, os religiosos, matar os profetas e trocar os nomes e colocar os nomes de ídolo no lugar do profeta dentro da Bíblia que tem hoje aí, que eles falam que é o profeta. A mensagem, sim, é do profeta, mas os nomes que estão lá é dos ídolos, que Lúcifer e Satanás trocou e usou os idólatras e os religiosos, né, e os teólogos aí para poder trocar o nome do Todo-Poderoso, que é Yahweh. Mas eu falava, população, eu falava línguas estranhas, eu falava mistério. Mas eu não era usado por Yahweh, eu era usado por Lúcifer, que é Satanás, que eu batizo com o Espírito Santo, população. Não é do Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e a fonte das águas, que é Yahweh, que é o nosso Pai. O batismo com o Espírito Santo é de Satanás, porque é santo, é ele que é santo. Porque o trigrama dele começa com SNT. E tudo aquilo que é santo e tudo aquilo que é santa vem dele. É tudo dele. E o povo fica aí, abraçou isso aí. Os 4 cantos do mundo, né? De geração em geração, com essas mentiras, né? E com esses falsos ensinamentos, e enganando todos aqueles filhos de Yahweh que vê o mundo. Todos são filhos de Yahweh, sim, mas estão cegos e estão com suas mentes ocultas e estão sendo enganados por Lúcifer, que é o opositor, que é Satanás. Eu não quero ir além, população. Isso é só um alerta, né, para aqueles que estão englobados dentro desse sistema e dentro dessa mentira e dentro dessas falsas profecias. Tem profecia sim dentro da Bíblia, mas é profecia falada pelos filhos de Yahweh que veio aqui usado por ele. Mas eles adulterou as Sagradas Escrituras e colocou essa lixeira dentro dessa literatura, que é esse livro chamado Bíblia. Lá tem a verdade sim, mas é fragmento de verdade. Mas a maioria é mentira. E eu provo porque o Altíssimo Yahweh, ele abriu a minha memória, ele abriu a minha inteligência, ele me deu esse entendimento. E eu bato nessa tecla, população, porque só um que salva. Mas aí dentro dessa Bíblia eu encontrei 10.775 títulos de Deus que o povo adora, e aí eu fico perguntando, qual deles que é o salvador de vocês? Então, população, nenhum título desse
nenhuma religião, nem um papa, nem um pastor, nem um padre, nem um espírita, nem da igreja aí mais famosa que tiver na face da terra, nem esses que estão aí no Buda, com não sei quantos deuses, nem esses aí também que são maçônicos, nenhum deles tem poder para salvar. Melhor dizendo, não tem conhecimento da salvação, não tem conhecimento daquele que fez todas as coisas, daquele que os criou, daquele que fez. Então, população, eu tenho um privilégio muito grande. O Altíssimo Yahweh, ele abriu a minha mentalidade, ele abriu a minha memória. Mas faça-se um aproveito, população. Abraça esse nome. Abraça esse nome que foi oculto da face da terra há mais de 5 milênios. Esse nome veio, população, há, há mais de 5 milênios atrás e foi deixado na terra. Mas o opositor, Lúcifer, que é Satanás, ele ocultou esse nome. Ele usou as nações e ele usou os idólatras para poder ocultar esse nome. Mas eu tenho um privilégio muito grande. Eu tenho, população, uma riqueza muito grande, porque o Pai Yahweh, o Altíssimo Yahweh, o Todo-Poderoso, o que fez o céu, a terra e a fonte das águas, ele me deu esse privilégio. Então, fica com essas palavras, população. E eu recomendo, não fica agarrado nessas denominações, não fica agarrado em pé de padre, pastor e papa e espiritismo, porque eles não conhecem a verdade, porque eles estão servindo é o Deus desse século, eles estão servindo é o sistema diabólico e satânico. Assim seja.